12, 1 e 2. Hebreus, capítulo 12, versos 1 e 2. Acharam? Hebreus 12, 1 e 2 diz assim a palavra do Senhor: Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Amém. Amém. Livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Temos falado um pouco, aliás, um pouco não, muito, sobre essas coisas nas últimas semanas. Domingo após domingo estamos sendo lembrados acerca de darmos testemunho às pessoas ao nosso redor, de sermos luz, como diz o nosso verso do ano: assim brilhe a luz de vocês, onde quer que vocês vão, para que as suas obras, as suas boas obras sejam vistas pelos homens, e o Pai, o nosso Pai que está no céu, seja glorificado. Amém? No último domingo, por exemplo, nós vimos que nós precisamos nos despir do velho homem e nos revestir do novo homem. Ou seja, devemos mostrar evidências da transformação que dizemos que temos por causa da salvação que temos no Senhor Jesus. Então agora, hoje especificamente, eu gostaria de falar sobre desânimo. E eu gostaria de dizer para você: não desanime. Don't give up. Não desanime. Não desanime. E para isso, eu gostaria de lermos mais uma vez 2 Timóteo. Abram comigo, 2 Timóteo, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 9. 2 Timóteo 4, a partir do verso 9. Encontraram? 2 Timóteo 4, a partir do verso 9. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mande-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Trode, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me grandes males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvirem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. 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 Pai Santo, mais uma vez, nós queremos nos colocar diante de Ti, carecidos da Sua graça, da Sua misericórdia, e pedir para que o Teu Espírito Santo fale conosco mais uma vez, ó Pai. Que em nome de Jesus, como já foi dito, já foi orado aqui essa noite, que possamos ser praticantes dessa palavra e não meros ouvintes, Senhor Deus. Nos ajude, nos capacite, nós te pedimos, e que toda a honra e toda a glória sejam tuas, hoje e para sempre. Amém. Amém.
Amém. Gostaria então de chamar a atenção para um exemplo de um dos maiores líderes do cristianismo depois do Senhor Jesus. E ele está escrevendo essa carta para o seu amado discípulo, Timóteo. Quando Paulo escreveu essa carta, ele já havia sido condenado à morte. Ele já sabia, o Espírito Santo de Deus já havia dito a ele que ele ia morrer, e ele já havia sido condenado à morte pelos romanos, por defender e pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Esse homem, ele já havia passado por muita coisa. Ele já sofreu naufrágios, ele já foi açoitado, já bateram nele, já cuspiram nele, já o chamaram de blasfêmio, já fizeram muitas coisas. E ele, no final da vida, ele cita algumas coisas que ele gostaria. Por exemplo, de rever o amado Timóteo, seu amado discípulo. Mas ele fala de algumas outras coisas. Ele nos dá um exemplo extraordinário de perseverança. Primeiro, ele gostaria de ter os seus livros e os seus pergaminhos. Um homem que está no final da vida, está marcado para morrer, nos seus últimos dias ele diz: tragam meus livros e os meus pergaminhos. Por quê? Ele está me ensinando e te ensinando que ninguém nunca sabe demais que não possa ainda aprender mais um pouco. Ele está ensinando que mesmo diante da morte, nós podemos sim conhecer mais de Deus. Podemos sim perseverar na fé, assim como ele fez. Ele diz também que quer a sua capa. Por quê? Porque ele estava velho. Você sabe que quanto mais idade nós temos, mais frio nós sentimos. Ele estava com frio. O lugar que ele estava provavelmente era um lugar úmido. Não havia luz solar, porque naquele tempo você sabe que as prisões ficavam em lugares subterrâneos. Não havia luz solar, não tinha banheiro, era tudo ali. Então ele estava com frio. E mesmo assim, mesmo passando por tudo isso, sabendo que vai morrer, passando por sofrimento, pessoas que o deixaram, ele nos dá um exemplo extraordinário de perseverança. Ele fala a respeito de coisas, mas ele fala também a respeito de pessoas. Ele fala a respeito de pessoas. Eu já falei isso aqui antes e repito: gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente. Nós precisamos uns dos outros. Se você quer, o Trevor até citou isso hoje de manhã, eu achei até engraçado, porque eu até ia falar isso. Se você acha que você é crente, que você foi chamado para pregar o Evangelho, como muitos aí acham, e acha que para você ter uma vida cristã de verdade, uma vida mais perto de Deus, você tem que ir lá para a montanha, viver numa caverna isolado, não falar com ninguém, não ter contato com absolutamente ninguém, eu te desafio a pensar de novo sobre a sua fé. Porque se para você ter um contato com Deus, você precisa viver isolado das pessoas, ou no seu mundo, alguma coisa está errada. Você pode por um período talvez se retirar para orar, para poder estudar a palavra de Deus, mas o seu chamado é para pregar o Evangelho, dentro de uma montanha, dentro de uma caverna, aliás, em cima de uma montanha, dentro de uma caverna, você vai pregar para quem? Para as pedras? Para os passarinhos? Sei lá para quem. Não tem como. Outros ainda decidem que eles vão viver em alguns vilarejos, só entre eles. Só aquele grupo de crentes vão viver isolados num lugar. Faz sentido para você? Se o meu chamado é ide e pregai, se o seu chamado é ide e pregai, ficar isolado, faz sentido para você? O Senhor Jesus, ele só se isolou quando ele ia orar ao Pai. Aí ele voltava e ficava onde? No meio da multidão, ensinando. Esse é o nosso chamado. Então, Paulo, ele se sentia solitário. Ele tinha urgência, pois ele sabia o que lhe esperava. Então ele tinha urgência de aprender mais, ele tinha urgência de ver Timóteo mais uma vez, e João Marcos.
Ok? Vamos falar sobre ele. E ele queria de certa forma orientar Timóteo: olha, continue firme, continue pregando, continue ensinando, cuidado com esses falsos, mas não desanime, porque Deus é contigo. Então, alguns ensinamentos que nós aprendemos desse velho homem, desse velho apóstolo, que escreveu a sua última carta. Não se apegue àqueles que te desapontam. Nós não podemos nos apegar àqueles que nos desapontam. Veja Demas. Paulo cita Demas. Paulo investiu seu amor, Paulo investiu seu tempo, Paulo investiu ensinamento nele. Paulo orava com ele, ensinava ele, andava com ele. E o que aconteceu com Demas? Foi embora. O abandonou. E abandonou o evangelho, virou as costas para o evangelho. Paulo, ele era apóstolo, escolhido e chamado pelo próprio Senhor Jesus. E ele poderia ter dito: poxa vida, eu investi tempo nesse rapaz, eu orei com ele, eu ensinei ele, é assim que ele me retribui? Não. Paulo simplesmente diz, olha o que ele diz acerca de Demas: tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Ou seja, Demas amou mais o mundo do que ao Senhor. Demas apostatou da fé e saiu, e foi embora. Paulo, aquele que ia onde ninguém queria ir, ele plantava a igreja, ele enfrentava provações, ele iniciava o trabalho, ele evangelizava, ele ensinava os outros, ele preparava outros para assumir o lugar dele e ia embora, para começar tudo de novo, Ele era o maior dos servos por onde ele passava. Ele era o maior de todos por onde ele passava. Ele sofria pelos outros, para que outros pudessem ouvir a mensagem da salvação em Cristo Jesus. Demas, ele foi preparado para isso. Ele foi preparado para fazer isso também. Porém, ele perdeu o foco. Ele saiu dos trilhos. Ele não ficou com os olhos fitos no Senhor Jesus. Ele deve ter pensado: eu estou andando com esse cara, eu só tomo paulada, eu só tomo xingo, eu só sou insultado, só sou xingado. Para mim não dá. Vou embora. Ele amou o presente século. Ele amou o mundo. Ele amou as coisas do mundo, o dinheiro, os prazeres do mundo. Foi isso que ele amou, e não ao Senhor. Ele abandonou o ministério. Talvez você já tenha passado por esse tipo de situação. De alguém que você investiu tempo, você investiu amor, você investiu até dinheiro, você investiu as suas orações, os seus ensinamentos, e essa pessoa simplesmente criou asas e voou. Então aqui, dá um exemplo claro aqui, recente. Foi por uma boa causa, mas criaram asas e voaram. O ninho está vazio, né? Luquinha foi o último. Mas eles investiram tempo, amor, muito amor, diga-se de passagem, ensinamentos, broncas, dinheiro. Inclusive vão ter que ficar mais uns 5 anos aqui para pagar as contas, né? Se não mais. Mas ele bateu asas e voou. E foi com a bênção deles. Mas tem gente que não é assim. Tem uma parábola, eu acho que eu já falei dessa parábola para vocês anos atrás, já faz muito tempo. Mas existe uma parábola que é chamada a parábola do ônibus. Já ouviram falar da parábola do ônibus? Já? Não? Que bom que vocês não ouviram falar, então vou contar para vocês. Parábola do ônibus é a seguinte: a minha vida é um ônibus. E nesse sentido, eu estou dirigindo esse ônibus. Ok? Ok? Não vai espiritualizar. Quem dirige minha vida é o Senhor, a gente sabe disso. Ok? Não espiritualiza agora não. Vamos ser práticos. Então a minha vida é um ônibus e eu que estou dirigindo. Eu estou ali na frente desse ônibus. E eu saio de um determinado ponto para chegar a um determinado ponto. Não é isso? Eu saio de um lugar para chegar a outro.
Nesse percurso no meu ônibus, eu paro em vários pontos. Ou seja, várias etapas, vários lugares da minha vida. E as pessoas vão sendo adicionadas ao meu ônibus, as pessoas vão entrando no meu ônibus, as pessoas vão aparecendo na minha vida. Mas em determinado momento, algumas pessoas decidem que elas querem descer, que elas querem sair. Então elas dão um sinal, e elas descem. Algumas falam tchau, outras simplesmente vão. Outras aproveitam o embalo e vai junto, sem falar nada, e sai. Mas eu não posso parar meu ônibus, porque eu tenho um destino a chegar. Eu tenho um destino a chegar. Assim é o seu ônibus. Pessoas que vão passar pelo seu ônibus, que vão fazer toda a diferença, são aquelas que talvez te dão bom dia, obrigado, até logo, tchau, amanhã eu te vejo, e amanhã você está lá de novo. São outras que vão aparecer e depois nunca mais você vai ver na vida, mas mesmo assim vai fazer diferença por algo que aconteceu. Outras que você vê todo dia, mas não vai fazer diferença nenhuma para você. Pode vir, pode ficar, pode ir, que não vai fazer diferença. Assim é a vida. Assim é a vida. Você, como motorista desse ônibus, você não pode deixar se abater por isso. Se a pessoa está dizendo, olha, eu quero ir para o outro lado, nós temos que dizer, vá com Deus. Nós vamos ficar tristes, nós vamos talvez por um tempo sofrer, mas a gente tem que abençoar e deixar ir. Se voltar, amém. Amém também. Vamos, sobe no ônibus de novo e vamos caminhar junto. Vamos lá, vamos junto. Mas eu preciso continuar no meu foco, eu não posso parar. Essas coisas não podem me desanimar. Essas coisas não podem tirar os meus olhos fitos do Senhor Jesus, que é o meu destino final, que é a glória. Essas coisas não podem me desanimar. O meu ônibus não pode parar. Eu e você, na nossa vida espiritual, é exatamente igual uma engrenagem de motor de carro. Você já viu uma engrenagem ou um motor de um carro funcionar sem óleo? Experimenta deixar um carro parado 5 anos sem ligar o motor para você ver o que acontece. Vai enferrujar, não vai funcionar. É a mesma coisa a sua vida espiritual se você ficar 5 anos sem buscar Deus. Se você ficar 5 anos sem orar, se você ficar 5 anos sem ler a Bíblia, se você ficar 5 anos longe de um irmão que te exorta na palavra, assim vai ser a sua vida. Você vai enferrujar, vai estragar e só vai prestar para ser jogado fora. Assim é a nossa vida. Assim é a nossa vida. Então não desanime quando alguém no seu ônibus começa a balançar, começar a bater na porta, quero descer, ou falar, olha, para mim não dá mais. Não desanime. Não desanime, não fique se lamentando. Paulo, ele fala isso no verso 10 que nós acabamos de ler. Olha só. Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia. Tito para Dalmácia. E ele diz, somente Lucas está comigo. Ou seja, um abandonou porque não quis mais, mas os outros 2 saíram para fazer coisa boa, para evangelizar, para continuar com a igreja. Um não deu certo, mas os outros 2 deu. E Lucas estava onde? Com ele. Com ele. Quando você lê o livro de Atos, que foi Lucas quem escreveu, foi o mesmo Lucas, você encontra riquezas de detalhes, de coisas que aconteceram. Por quê? Porque Lucas estava com Paulo. Muitas vezes Lucas diz, ele usa nós. Você só pode usar nós se você estiver junto. Você não usa nós se você não estiver junto com alguém. Lucas, ele usa nós porque ele estava com Paulo. O que eu quero dizer com isso é que existem pessoas que vão vão tentar tirar do foco. Às vezes até sem razão aparente, ou sem motivo, ou até com motivo, talvez.
Mas o problema é que nós não podemos desanimar. Eu não posso desanimar, eu não posso parar quando alguma coisa dá errado. Porque se você parar quando alguma coisa dá errado, o que acontece? O que acontece se você parar quando alguma coisa dá errado? Não chega ao destino, exatamente. Foi o que aconteceu com esse rapaz. E Paulo está dizendo, não pare, continue. Ele está dizendo para os outros, continue, está dizendo para mim, para você, continue, está dizendo para Timóteo, cuidado com essas coisas, mas não pare, continue, continue, continue. Ok? A segunda coisa que eu aprendo com o senhor apóstolo Paulo, senhor que eu digo velho, em idade, cansado, é que ele aprendeu a perdoar. E assim nós também precisamos aprender. Nós precisamos aprender a perdoar. Guardar mágoa não vai te levar a lugar nenhum. Guardar mágoa não vai te levar a absolutamente nada, a nenhum lugar. Você já pensou se Jesus pensasse assim? Do jeito que nós pensamos? Você já pensou se Paulo tivesse pensado assim? Se Paulo tivesse pensado assim, talvez hoje nós não teríamos metade da Bíblia. Ou quase metade dela. Para que ele ia escrever essas cartas para orientar? Paulo, ele aprendeu a perdoar. A mágoa não vai te produzir nada, a não ser doenças, enfermidades no seu corpo. Fora o lado espiritual. Fora o lado espiritual. Vocês sabem do que eu estou dizendo. A maioria das doenças hoje são de origem psicossomáticas. Caso de nervoso, depressão, falta de perdão e assim por diante. A maioria delas. A pessoa que não perdoa, ela não vive. A pessoa que não perdoa, ela não consegue conviver de bem com ninguém. A pessoa que não perdoa, ela é rancorosa, ela é amarga, ela só fala mal dos outros. Essa é a pessoa que não perdoa. Ela só consegue ver o lado negativo das pessoas e das coisas. Ela nunca olha para o lado positivo. Ela nunca olha para o lado bom. Ela sempre enxerga as máculas, as manchas. Por quê? Porque ela está maculada, ela está manchada, ela está cansada. Ela está amargurada. Amargurada. Paulo, ele cita aqui o nome de João Marcos. Quando vieres, traze a capa que deixei em Trode, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males, o Senhor lhe dará a sua paga segundo as suas obras. Guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Cadê onde está Marcos aqui, gente? Espera aí, calma, que eu vou achar aqui. Tito para Damasco. Aqui, desculpa, está para trás. Está aqui no verso 9, no verso 10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia. Tito para Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Traga contigo Marcos, pois ele me é útil para o ministério. Ele me é útil para o ministério. João Marcos era um jovem que estava com Paulo e Barnabé na sua primeira viagem missionária em Chipre. Na sua primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé levaram João Marcos. Atos capítulo 13, verso 5, depois para você conferir. Provavelmente, eles passaram por muitas provações. Mas em determinado momento, João Marcos decidiu que ele ia voltar para casa. Ele ia abandonar a viagem e iria voltar para casa. Atos capítulo 13, verso 13. Isso foi tão sério para Paulo, que isso abalou a amizade que ele tinha com Barnabé. Atos capítulo 15, de 37 a 41. Por quê? Porque Barnabé, provavelmente o Marcos se desculpou, eles iam para outra viagem missionária. Barnabé queria trazer Marcos de volta. Provavelmente Marcos o procurou e disse: olha, eu quero ir também. Eu quero voltar, eu quero viajar de novo com vocês. Eu quero ir pregar o evangelho com vocês. Paulo disse: comigo esse rapaz não vai. Comigo ele não vai. Comigo ele não vai. E Barnabé disse: vai sim. E Paulo disse: não vai não.
E Barnabé diz, vai sim, e ficou. E isso causou uma intriga tão grande entre os dois, que eram excelentes amigos, que eles tiveram que se separar. Aí Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, ao invés de uma viagem missionária, agora tem duas. Barnabé vai com João Marcos para um lado, e Paulo vai com... com Silas, para o outro lado. Paulo pega Silas e fala, ó, você quer ir com Marcos, Barnabé? Então vai para o outro lado, porque eu vou com Silas. E aí agora, em vez de uma, tem duas viagens missionárias. Ou seja, até diante desse desastre todo, Deus age. Deus faz brotar coisas boas até disso. E houve então duas viagens. Agora, Paulo, ele entendeu que ele precisa aprender a perdoar. Ele já perdoou João Marcos e agora ele diz, traga com você Marcos, pois ele me é útil para o ministério. Por que nós ficamos, às vezes, um tempo sem falar com alguém, quando a gente tem uma discussão? Por que você acha? Para acalmar os ânimos? Por um período? Mas geralmente, tem uma palavrinha só. Orgulho. Orgulho. Eu não vou falar. Se quiser que fale comigo. Eu não vou procurar. Se quiser que me procure. Eu não vou fazer. Se quiser que faça. Eu sou assim. Sempre fui assim. Não vou mudar agora. Né? Não. Não é. Porque semana passada, se você se lembrar, nós falamos que nós temos que despir do velho homem e nos revestir do novo homem, remido, transformado e salvo no Senhor Jesus. Você tem que perdoar porque o Senhor Jesus te perdoou. Nós temos que perdoar porque nós fomos perdoados. Alguém ensinou essa oração em algum lugar na Bíblia, não foi? Quem foi? O próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus, perdoe-lhes. Aliás, eu perdoo porque eu fui perdoado. Ou seja, Paulo, ele entendeu. Você, não é que você aprendeu assim. Não é porque você, ou talvez seja porque você aprendeu assim que você tem que ser assim. Não é porque você cresceu assim que você tem que continuar assim. Não. Não pode ser assim, não deve ser assim. Nós precisamos aprender a perdoar. Você não precisa ser assim. Quando nós perdoamos, a mágoa vai embora. Parece que há uma lavagem por dentro. E tudo que é de ruim, todo pensamento ruim, quando eu encontrar, vou falar isso, aquilo outro, e vai ver. Faz cara feia ainda assim, ó. Ai, quando eu encontrar. Né? Mas quando eu perdoo, esse sentimento ele vai embora. Ele vai embora. Então o perdão, ele é uma das chaves da vida cristã, crente. Ele é uma das chaves da vida cristã. O Senhor nos perdoou. É só por causa do perdão dele que nós estamos aqui. Se ele não tivesse nos perdoado, ele não teria enviado o Senhor Jesus. Se ele não quisesse nos perdoar, não haveria cruz. Se ele não quisesse, se não aprovesse a ele perdoar eu e você, não haveria Calvário. Para quê? Mas aprove a Deus se reconciliar com a gente. O véu que nos separava, o véu que separava, já não separa mais. Foi rasgado pelo poder do amor e pelo poder do perdão. Se não fosse pelo perdão, o Senhor Jesus Cristo não haveria ressuscitado. Para quê? Se não fosse pelo perdão, Ele não diria para mim e para você: eu vou voltar para te buscar. Se Ele não tivesse perdoado, para quê? Não teria senso nenhum nisso. Então nós precisamos aprender a perdoar. Não desanime. Aprenda a perdoar. Não perca o foco.
Paulo agora ele cita Alexandre, o latoeiro. Talvez ele mexia com latão, com algo assim, deve ser latoeiro, né? Devia trabalhar com esses trem aí tudo. E Paulo diz que ele, o ferreiro, o Paulo diz que ele foi uma pedra no sapato, esse homem. Paulo diz que ele causou-me muitos males. Essa expressão significa literalmente dar informações a respeito de alguém ou de algo. Ou seja, era dedo duro. Era dedo duro. Naquela época, não é muito diferente hoje, mas naquela época era costumeiro se trocar informações por troca de dinheiro, de coisas. Era recompensa. Olha, me fala onde Paulo está, me fala o que Paulo está fazendo e eu vou te dar aqui algumas moedas de ouro, ou eu vou te poupar da surra que ele vai levar. E Alexandre, o latoeiro, ele fez essas coisas. Paulo está orientando a Timóteo, cuidado com esse homem. E eu estou te orientando, cuidado com algumas pessoas que você anda. Cuidado com algumas pessoas que você anda. Porque elas não estão te fazendo bem. Uma hora eles vão mostrar quem eles são. Então você tem discernimento espiritual. É isso que Paulo está dizendo aqui. Mas Paulo ele continua dizendo: o Senhor lhe dará a retribuição pelo que ele fez. Paulo está jogando uma praga nele aqui, né? Tá não. Tá não. Paulo está, pelo contrário, Paulo já perdoou, também a este. Paulo já perdoou e está falando, com ele é o Senhor que vai lidar. Não sou eu mais. Não é problema meu. É o Senhor que vai lidar. Simplesmente está entregando o julgamento nas mãos daquele que lhe é de direito, que é o próprio Deus. É isso que Paulo está fazendo. Além desse, Paulo ainda cita outros. Verso 16. Na minha primeira defesa, ninguém, presta atenção, quantas igrejas Paulo já havia iniciado quando ele escreveu essa carta para Timóteo? Quantas pessoas Paulo já havia evangelizado? Quantas pessoas Paulo já havia levado a Cristo quando ele escreveu essa carta? Quantos discípulos ele já havia feito? E quando ele foi acusado, quando ele foi ao primeiro julgamento, ele diz: na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. De novo, ele está entregando nas mãos do Senhor. Que isso não lhe seja posto em conta. E ele continua: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem. Ele está dizendo, não importa se vão me trair, não importa se vão me caluniar, não importa se vão me abandonar, não importa se vão estar andando comigo, o meu propósito eu sigo em frente, eu não paro meu ônibus, eu tenho que chegar ao final, eu tenho que chegar ao destino, porque é o Senhor que me capacita, é o Senhor é quem faz, é o Senhor é quem manda, é o Senhor é quem tira, é o Senhor é quem dá, e é o Senhor é quem toma, é Ele quem faz todas as coisas. Por isso Paulo está dizendo, não desanime, não desanime. Quarto lugar, sempre dando glórias a Deus. Sempre dando glórias a Deus. Verso 17, 18. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui liberado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o meu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo, ele está no final da sua carreira. E Paulo não se sente frustrado, não se sente abatido, não se sente fraco, não sente, poxa, eu nadei e vou morrer na praia. Ele não se sente assim. Pelo contrário, ele encoraja o seu discípulo a continuar e ele diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam
absolutamente todas as coisas. Por isso que ele diz, o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o meu reino celestial. E olha, notem, ele não me levará a salvo, ou seja, sem machucar, sem passar por nada, ele me levará salvo, com feridas, com chibatadas, com cabeça degolada, mas ele me levará salvo para o reino celestial. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Seus amigos o abandonaram, alguns até tramaram contra ele. Ele teria todas as razões para se sentir humilhado, desprezado, deixado para trás, triste. Mas ele não se sentiu assim. O Senhor o assistiu com a sua graça. Assim como fez com o apóstolo dos gentios, ele faz assim comigo e com você também. Ele não nos abandona. O Senhor não nos abandona. O Senhor não nos abandona. Paulo, ele não foi poupado das provações, mas ele recebeu forças para suportá-las. 17, nós acabamos de ler aqui, verso 17, a parte B. Ele não foi poupado de provações, ele recebeu o quê? Bênçãos através das provações. E ele suportou essas provações. Ele recebeu forças. Ele prosseguiu até o fim a carreira que foi proposta para ele, pregar o Evangelho. A morte de Paulo não foi castigo. A morte de Paulo foi libertação do sofrimento da carne. Ele mesmo disse. Em alguns casos ele disse, era bom mesmo que o Senhor me levasse. Seria muito bom se isso acontecesse. Mas é necessário que eu fique por mais algum tempo, porque o meu tempo ainda não chegou. Eu ainda tenho que continuar pregando, ainda tenho que continuar ensinando, ainda tenho que continuar fazendo discípulo. Então talvez você está aí pensando, eu acho que chegou a minha hora. Chegou não. Ninguém morre na véspera. Ninguém morre na véspera. Chegou a minha hora de parar, chegou a minha hora de descer do ônibus. Faz isso não. Faz isso não. Depois você vai ter que pegar outro, vai ter que começar tudo de novo. Não vai dar certo esse negócio. Não desanime. Perdoe. Aprenda a perdoar. Fique com seus olhos, continue com seus olhos fitos no Senhor Jesus. Nós lemos aqui Hebreus 12, 2. Mantenha os seus olhos fitos no Senhor Jesus, porque Ele é o autor e consumador. Ele foi quem começou e é Ele quem termina a obra na minha vida e na sua. É Ele quem começou e é Ele que termina. A morte de Paulo não foi castigo, como alguns pensam. A morte de Paulo foi recompensa, segundo ele mesmo diz, porque ele estava indo salvo para a glória com Cristo. Ele prosseguiu até o fim, ele não parou, sempre dando glórias a Deus. Ele foi perseguido, ele foi traído, ele foi enganado, ele foi rejeitado, ele foi preso, injustiçado, abandonado, condenado à morte. Mas ele não desistiu. Quando vai escrever essas últimas palavras para o seu filho na fé, ele o encoraja a se manter firme. Volte comigo, 2 Timóteo 4, verso 7. Segundo Timóteo 4, verso 7, ele diz ao seu discípulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E ele termina dando glórias a Deus.
Qual vai ser a minha reação e a sua reação a partir de hoje? Como nós vamos agir a partir de hoje, quando algo de ruim acontecer? Como nós vamos agir a partir de hoje, quando alguém te desapontar, alguém me desapontar? Será que eu vou exercitar perdão? Será que eu vou continuar encorajando? Olha, não desanime, não pare. Como vai ser a minha reação quando alguém descer do meu ônibus? Ah, vai para lá, vai encher para outro lá. Ou vai ser, vai com Deus, vai servir em outro lugar, vai para outro lugar então, mas vai com Deus, eu te abençoo. Como vai ser a minha reação? A minha função como pastor a minha principal função é pregar o Evangelho. Essa é a minha principal função. E aí dentro dessa eu tenho várias outras coisas que eu devo fazer. Eu tenho que visitar, tenho que orar, eu tenho que ajudar, tenho que discipular. E aí você pode fazer uma lista aí, que eu sei que a sua lista é bem grande de coisas para o pastor fazer. Mas a minha principal função é pregar o Evangelho. É pregar o Evangelho. E te encorajar a continuar firme nele. Eu não posso me sentir desencorajado a pregar o Evangelho, porque essas coisas acontecem ao meu redor. Talvez você diga assim, hoje eu não vou servir o café porque eu estou cansado, estou desanimado, estou chateado, não estou afim. E aí você vai achar outro para fazer para você, tudo bem. Então você vai dizer, hoje eu não vou ensinar na escola bíblica porque não está legal. Ou você vai dizer, hoje eu não vou nem tocar no louvor porque também não estou bem. Mas vai o pastor fazer isso. Vai o pastor falar, irmão, prega hoje aqui que eu não estou afim não. O pastor só pode estar em pecado. Só pode estar pecando. Porque todo mundo pode ficar desanimado, menos o pastor, né? Todo mundo pode ficar triste, menos o pastor, né? Todo mundo pode deixar de fazer, menos o pastor, né? Não, nós somos todos iguais, não somos? Também passamos pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas coisas. Porém, se o meu foco estiver nas coisas que estão aqui somente, chateia? Claro que chateia. Entristece? Entristece. Mas se o meu foco estiver só aqui, então tem algo errado comigo. Preciso rever meus conceitos a respeito da salvação e do meu chamado. O meu foco precisa estar no Senhor Jesus, porque foi Ele quem me salvou, e Ele quem me chamou, e Ele quem me capacita. E assim é com você. Foi Ele quem te salvou, foi Ele quem te chamou, e foi Ele quem te capacita, e é Ele quem te capacita. Nós não podemos parar, nós não podemos desanimar, nós não podemos ficar reclamando de um lado para o outro, do outro para cá. Pare com isso, não se apegue aos desapontamentos. Apegue-se ao Senhor. Perdoe, aprenda a perdoar, assim como Paulo nos ensinou. Aprenda a perdoar, como o Senhor Jesus nos ensinou, como Paulo nos ensinou e vários outros. Aprenda a perdoar. Não perca o foco. E sempre, em tudo que fizermos, que demos glórias a Deus. Que demos glórias a Deus. Então, como eu posso te ajudar? Como eu posso te ajudar, pastor? Será que eu vou ouvir isso hoje? Pastor, o que eu posso fazer para te ajudar? Você sendo crente, você já me ajuda bastante. Se você resolver que a partir de hoje você vai virar crente de verdade, já é uma ajuda que eu não podia pedir mais. Agora, se você além de ser crente, ainda quiser pôr a mão no arado e falar, pastor, o que eu posso te ajudar? Aí vai ser bom demais. E eu? O que eu posso te ajudar? Lia, how can I help you? There you go.
Ela nem fala português e ela entendeu tudo que eu falei. Did you understand what I said? I said you don't even speak Portuguese, but I understood everything. But you got the point. Então, queridos, não desanime. Continue firme na carreira que te foi proposta. Qual foi a carreira que lhe foi proposta? Você já se encontrou? Ou você ainda está se procurando? Ou será que você está correndo mais do que procurando? Ou será que você está se escondendo? Ou será que você não está querendo porque não é do jeito bem que você quer? Também não é do jeito que eu quero. Se fosse do jeito que eu quero mesmo, aí não ia dar certo, porque aí ia ser a minha vontade e não a vontade do Senhor. Mas eu quero te encorajar. Não perca o foco. Não perca o foco. Continue, 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 continue. E mais uma vez, continue. Aprenda a perdoar. Aprenda a pedir perdão. O perdão tem poder curativo. O perdão tem poder curativo, ele cura. Tanto você quanto o outro. O perdão tem poder abençoador. Não perca o foco. Continue com os olhos fitos no Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E pergunte para alguém essa semana: como eu posso te ajudar? O que eu posso fazer para te ajudar? Você vai ver que é você que vai ser abençoado. Você vai estar abençoando alguém, mas é você que vai se sentir abençoado. Amém? Vamos orar mais uma vez? Vamos ficar em pé? Ministério de Louvor pode se colocar.